vidas, em nossos ministérios, em nossa igreja, coisas que Deus está fazendo conosco, bem semelhante a coisas que Deus estava fazendo com Elias nesse texto. O capítulo de número 17 diz: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. O verso 2, veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te, junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que alimente ali mesmo e te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Amém. Primeiro de tudo, o texto, quando Elias vai para esse ambiente que é o Querite, no versículo 2, diz que a palavra de Deus veio até ele. Não foi a palavra de um filósofo famoso, não foi a palavra que ele achou que deveria absorver para si, mas ele ouviu a direção de Deus, a voz de comando dos céus. Ele não recebeu um direcionamento ou uma ordem humana, mas uma ordem celestial. Então, o primeiro de tudo que precisamos entender nesse tempo é que voz fala conosco. O primeiro de tudo que precisamos entender em nossos tempos é que comando nós recebemos. É muito perigoso quando temos sentimentos que se misturam, sentimentos humanos, sentimentos da alma, que se misturam com coisas que achamos, com coisas que ouvimos, que sonhamos, que almejamos, e a voz de Deus entra no meio desse turbilhão. E é uma voz suave, algumas vezes como de um trovão, mas é uma voz que existe uma forma específica de discerni-la. Não se discerne a voz de Deus como as outras vozes. O diabo vai falar para você de inúmeras formas, e é possível que você identifique de cara. É muito possível que você identifique o que você está sentindo, a voz do teu interior, mas a voz de Deus é específico, é algo que se discerne espiritualmente. E esse profeta entende que uma voz maior do que ele, uma voz celestial veio a ele e disse: olha, esconda-se. E numa hora como essa era possível que se imaginasse: mas será que eu não vou ser covarde de me esconder? Só que quando Deus disse para Elias se esconder, Deus não está dizendo para ele: fuja da luta, fuja dos problemas que você haverá de enfrentar. Não, porque no capítulo 18 a Bíblia vai dizer que ele se apresenta diante de Acabe, do rei. Ele vai dar continuidade a uma obra que Deus começou. Deus vai dar respaldo para os atos de Elias, porque Elias entende a voz de comando e obedece. Então ele vai para esse ribeiro esse que, segundo os estudos que eu consegui encontrar, fala que é uma torrente transitória, é algo passageiro, é algo que não dura muito tempo, dura talvez um inverno. Ou seja, é um tempo de águas com prazo de validade. E Deus diz para ele: fique ali, esconda-se ali. Mas esse esconder era preservar, era guardar, porque na verdade o que Deus estava fazendo era um processo na vida de Elias, era algo que Deus precisava trabalhar na vida desse homem. Então Deus começa a falar com Elias, mandando ele ir para lá, ele obedece, ele está ali, e Deus começa processos íntimos, pessoais e intransferíveis na vida de Elias. Algo que deveria acontecer com ele, que ele não poderia levar uma esposa, um esposo, um filho, um amigo,
Um pai, não, ele deveria ir sozinho, era um tratamento para ele. Era um tempo específico de Deus para ele. A palavra utilizada para querite, ela vem de um verbo, shavat, que significa cortar, mas não é simplesmente cortar de qualquer maneira. É um cortar de maneira que fique do tamanho certo. É um molde, é uma forma de moldar, para que encaixe, para que fique certo. Então Deus manda o profeta para um lugar com esse nome. Porque, na verdade, Deus estava trabalhando no caráter dele, na personalidade dele, no ministério, na forma de pensar dele, mas na alma dele, no interior dele. Por isso, Deus coloca o profeta num ambiente íntimo, pessoal e intransferível, num ambiente secreto dele. Tem horas que Deus te leva para um lugar secreto porque Ele quer te tratar de uma maneira que não é para ninguém ver. É só você e Deus que sabe. E enquanto eu estava meditando nesse texto, Deus estava falando comigo de pessoas aqui nessa noite que estão exatamente num querite, sendo cortado, podado, tratado por Deus para algo maior que Ele tem lá na frente. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, porque afinal de contas, uma das coisas que Deus trabalha no querite é o orgulho. E diga-se de passagem que todos nós temos um pouco de orgulho. Ninguém gosta de depender de ninguém, ninguém gosta de pedir nada a ninguém, ninguém gosta de esperar nada de alguém. É óbvio que eu espero que eu possa resolver minhas coisas, que eu possa conquistar aquilo que almejo, que eu possa ter a possibilidade de conduzir a minha vida sem pedir nada a ninguém. Mas Deus começa a trabalhar no orgulho de Elias, dizendo para ele: você vai depender exatamente dessa torrente passageira e vai comer a comida que eu te enviar através de corvos. Comer, se manter, se sustentar debaixo de uma dependência de Deus. Eu não sei se você sabe o que é isso. E quando eu estava falando, quando eu estava orando, Deus começou a me lembrar dos dias do meu querite. Graças a Deus que eu já saí de um querite, eu estou num outro ambiente, eu estou num outro lugar. Daqui a pouco a gente chega nele. Mas eu passei um querite terrível. Eu tinha que me vestir, comer, dormir, andar de condução, tudo sustentado por corvos. E que corvos maravilhosos que Deus mandou para me ajudar. Eu tive que depender, porque eu precisava ser trabalhado no meu orgulho. Eu preciso te dizer que nesses dias em que você está no querite de Deus, porque Deus te colocou lá, é necessário, porque tem que ser trabalhado o seu orgulho. Você é muito orgulhoso, orgulhosa, precisa ser cortado, podado até ficar do tamanho certo. Deus não gosta de gente orgulhosa. Orgulho vai te levar à prepotência, à altivez, à soberba. Por isso tem que ser cortado, podado direitinho antes que você chegue nesse patamar. Por isso que Deus fala: fica no querite um pouquinho. Querite é difícil, mas o querite está trabalhando os teus medos e pavores, os traumas, as síndromes que te perseguem. Ai, meu Deus, eu vou ter que subir ali. Medo de pegar no microfone, medo de orar, medo de fazer alguma coisa. Deus leva pessoas por querer para tirar essa timidez, esse medo, esse pavor, porque Ele quer usar de uma maneira extraordinária, mas o medo não deixa você crescer. Então Deus bota você no querite. Ah, mas eu queria comer. Não, você vai comer a comida que eu te der. Ah, mas eu queria ter. Não, você vai ter o que eu vou te dar. Querite é dependência exclusiva de Deus. E às vezes Deus usa pessoas que você nem gostaria, porque o corvo é um bicho que não é um bicho que lida com carne limpa, com pão fresco. O corvo gosta de comida podre. Aí Deus usa o bicho que come comida podre para levar comida limpa para o filho dele lá.
Deus trabalha dessa maneira. Ah, mas eu não queria assim, porque... não, é desse jeito mesmo, desse jeito. Ah, mas dói, vai doer ainda mais. Que o querite vai cortando. O querite faz você lembrar que você chegou até onde está agora, porque ele permitiu você chegar. Não foi porque você quis, ele te colocou lá. Então ele começa a cortar, a parar as arestas. Tirar tudo que está além, sabe aquilo que está demais? Ele vai cortando, deixando o tapete bonitinho para ele não passar do ponto. Deixando do jeito, do molde dele. Fica escondido lá, profeta. Passa um pouquinho de tempo lá. E parece ruim, mas essa preservação de Deus vai gerar maturidade. Se é uma coisa que nós temos nos dias de hoje, é excesso de imaturidade. Muita gente, muito crente, muito servo de Deus, pastores, líderes, presbíteros, evangelistas, profetas do manto, imaturos. Crianças, cheio de não me toque, cheio de denguinho. Ah, o pastor pediu para eu fazer um negócio, mas não é meu chamado o seu chamado é obedecer. Ah, mas eu não gosto de banheiro, eu odeio limpar, não limpo o banheiro na minha casa, mas vai limpar aqui. Ah, não gosto de ir para a cozinha, eu odeio lavar louça, mas se o pastor mandar eu lavo. Porque eu tenho que obedecer, irmão. O pastor não manda não. O orgulho, queridos. O orgulho, sabe o que quando Deus olha para uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, prepotente, sabe o que Deus lembra? De Lúcifer. Foi por isso, e olha que o cara caiu só porque ele pensou, ele intentou, ele desejou ter, ele nem fez. Então ele começa a tratar lá no Querite. E o Querite é um lugar solitário, o profeta está lá sozinho, o profeta vai aprender a se aquecer do frio, o profeta vai aprender a ter paciência. Se eu falar assim, levanta a mão quem é impaciente, todo mundo levanta. Eu sou o primeiro. É difícil ter paciência, esperei com paciência no Senhor. É difícil, a situação está para explodir na tua cabeça e você está lá na maior calma do mundo. Aleluia, Senhor, bom, aleluia, que maravilha. Não, você fica impaciente mesmo. Você fica querendo ir. E quando vai, mete os pés pelas mãos e quebra a cara. Porque existe uma necessidade daqueles que servem a Deus esperar a voz de comando dele. Existe a necessidade de aprendermos a termos longanimidade. Existe uma necessidade extrema de adquirirmos frutos que o Espírito Santo produz, que para nós é mais necessário do que o poder que ele tem. Frutos do Espírito Santo estão sendo trabalhados ali no profeta. E aí Deus trabalhou no orgulho, Deus está trabalhando na ansiedade, está podando. A tesoura está cortando. Isso me faz lembrar de um texto lá de João, me faz lembrar de Jesus. Eu acho que Jesus estava com os discípulos no Querite também, dele lá. Devia ser da maneira dele lá, mas estava com eles lá. Jesus pega os discípulos e aí diz para eles assim: João capítulo 6, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Esse é o momento em que o Senhor está dando
uma palavra em que Deus está falando acerca do corpo, do sangue, do sacrifício, e começa um burburinho, começa uma tribulação ali, e um monte de discípulos tudo volta para trás, eles acham o discurso muito duro, as palavras muito duras, as palavras não se adequam à verdade deles, então eles retornam atrás. Aí Jesus acha pouco, ainda vira assim: e vocês? Não querem também voltar, não? Querem meter o pé também, não? Embora, não? Pode ir, está no tempo de vocês irem. Dá tempo de vocês sair. Vai agora, antes que vocês passem para lá. A gente tem mania de achar que Jesus é o bonzinho. Ô, filhinho, tome. Ô, filhinho, receba, filhinho. Não, não, filho. Jesus é o bonzinho. Ele é bonzinho demais, ele é muito bonzinho. Mas também quando ele pega no cajado para dar umas cajadadas em crente sem vergonha. Porque está cheio de crente sem vergonha, pastor. Um bando de crente que não aprende, que dia após dia... Olha, crentes que passam em vales, em calabouços, em querites e sei lá o que, mas que eles passam tanta dificuldade, Deus vai dando vitória, e vão tendo experiências, e vão tendo testemunho, e quando chega lá na frente, está do mesmo jeito que estava lá atrás. Pessoas que se tornam... Vocês querem voltar atrás também? Querem desistir também? Porque o querite não é para qualquer pessoa, o querite é para aquele que entende as palavras do mestre. O querite é para aqueles que entendem o processo que ele está fazendo, que sabe por que está ali. Você precisa saber o tempo que você está vivendo com Deus, por que determinadas coisas estão acontecendo na sua vida. Porque se você não tem a certeza, a convicção de que Deus está fazendo algo através dessa situação que você está vivendo, provavelmente você entrou ali sem consultar a Deus, sem ouvir Deus, você foi porque quis. E aí você pode pensar que você vai ouvir uma palavra como essa e dizer assim: ah, Deus está me tratando. Não, Deus está fazendo algo na minha vida, mas na verdade você entrou num lugar sem que Deus mandasse, sem que você consultasse a voz de Deus, você foi porque quis, e está sofrendo, está sendo oprimido, e talvez o teu final chegue a ser uma depressão, talvez você chegue a uma morte espiritual, porque você está perdendo tempo da sua vida, porque você toma decisões sem esperar por Deus. Tem coisas que nós fazemos, não é Deus que faz. Aí os caras falam assim: ah, não vou com esse Jesus mais não. Não, esse Jesus aí bota a gente no querite lá para a gente ser cortado lá. Ó. Ele diz o seguinte, olha o que Jesus disse. Capítulo 15 do mesmo João. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer a videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele corta, só que não é o corta do querite. O do querite é podar, é tirar tudo que está passando, é tirar as pontas, tirar as partes mortas, para que a planta possa florescer, para que ela possa crescer melhor. Quem gosta de plantinha, cuida da plantinha em casa, sabe como é que é isso. Não é ir lá no talo do galho lá e... Não, aí mata a planta. Ele está falando aqui é isso. Não vai produzir não, não vai amadurecer não, não vai crescer não, não vai entender o que eu estou fazendo não, então eu vou cortar você. Você não serve para isso, você não entende. Você não entende porque não quer entender. Você simplesmente fica batendo na mesma tecla. Você é imaturo, está brigando por aquele brinquedinho ali, ó, brigando por aquilo ali. Eu tenho um melhor para você, eu tenho algo maior para você, mas você não cresce. Aí ele corta. E aí os discípulos lá, ah não, vamos voltar atrás, esse Jesus aí, eu não estou entendendo isso não. Está falando umas coisas aí, nada com nada, está querendo que ele seja vampiro, que coma a carne dele, toma o sangue dele, eu não vou ficar com esse Jesus. Os caras tudo voltaram para trás.
Agora, os discípulos que ficam com ele, olha o que é que Pedrão diz. Eu gosto de Pedrão. Pedrão diz assim. Depois ele pergunta. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Voltei para João 6. Evangelho de João 6. Aí Pedrão diz: respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Agora, olha que interessante, olha, preste bem atenção nisso, que eu morri. Ele pergunta o seguinte: e vocês? Querem voltar, não? Ele está falando de quê? Ele está falando de mudar de lugar. Vocês não querem voltar atrás, ou ir à frente, ou ir para a esquerda ou para a direita? Ele não está falando de... E vocês não querem ir lá para o Edivan, para o José, para o André? Ele não está falando de pessoas, ele está falando de lugares. Se eu decido ir à frente ou se eu decido voltar atrás. Aí quando ele pergunta, e vocês também não querem voltar atrás, não querem desistir, não querem ir para um outro lugar? Aí Pedro responde uma coisa totalmente diferente. Pedro poderia dizer aquilo que a gente canta nas músicas. Para onde iremos? Não, não é para onde. É para quem iremos. Não é um lugar onde, local. É quem, qual, pessoa. É uma pessoa. Aí Pedro responde assim: Senhor, não, nós não vamos voltar para lugar nenhum, não vamos para a direita, para a esquerda, nós não vamos nos mover, nós ficaremos com o Senhor, porque o Senhor tem as palavras de vida eterna. É com o Senhor, não importa se nós vamos voltar, se o Senhor for, eu vou. Se nós formos para frente, se o Senhor for, eu vou. Se nós formos lá para a favela, eu vou. Se for para onde o Senhor for, eu também irei, porque o Senhor tem rema. Palavra de vida, quando ele fala palavra, o original aqui é rema. Não é uma palavra comum. É uma palavra que contém promessas. É uma palavra que contém doutrinas. É uma palavra que contém a voz viva. É uma palavra que traz para nós o coração de Deus. É a revelação daquilo que Deus tem para nós. Ele diz assim: eu quero isso o tempo todo, cara. Eu quero ficar onde o Senhor for. Não interessa, esse é o grande problema de após a morte. Problema quando morremos não é se vamos para o inferno, para o céu, para onde seja que for que digam, não. O problema é com quem estaremos na eternidade. É com quem, não é para onde, é com quem. Aí eu consigo entender Elias lá no Querite. Pô, isso aqui, monótono, frio, só tem esses corvos aqui. Não, o Senhor está lá com ele. Quem é que está com ele? Quem? Aonde? No Querite, mas é Jesus, é o Senhor, é o poderoso de Israel que está com ele. Não interessa se é lá ou cá, não interessa o lugar que seja, ele está ali. Aí eu consigo entender uma mulher pecadora que chega na casa de fariseus. Um monte de gente que não está nem aí para ele, porque ele entrou, ninguém deu ósculo santo, ninguém lavou os pés dele, ele está lá na casa dos fariseus, todo mundo comendo aquela farra toda. A mulher chega devagarinho, ó. Sem ninguém ver, vai lá por trás, Senhor, lá na mesa lá, eu acho que era o tipo divã, né, pastor? Era igual um divã, né? Ele ficava meio deitadinho, né? Acho que ficava assim, E aí a mulher chega por trás e começa, ó. Beijando os pés de Jesus, que não tinha sido lavado. Não lavaram os pés dele. Estava caminhando nas cidades lá cheia de barro, não sei o que. Tá rindo de quê, João Paulo? Beijando a sola do pé, né, pastor? Estava beijando lá, a sola do pé. Ninguém deu caso a quem estava ali naquela casa, que era Jesus. Ninguém prestou atenção, a mulher prestou. E ela fez muito mais do que o ósculo. Agora, olha que interessante, todo mundo volta os olhos para quem? Para Jesus, por causa da mulher. Uma adoração, um quebrantamento, um derramar que atrai os olhos de todos ao Senhor. Uma adoração que vai além de ambientes, que vai além de paredes, que vai além de lugares oprimidos e obscuros. Não importa o lugar que você vai, se Ele está lá, é só adorá-lo. Aí todo mundo começa a ouvir Jesus falar.
O querite dói. O querite é difícil. Mas ele te prepara para algo maior. Então o Senhor vem para Elias e diz: Elias, está na hora. O prazo acabou, o querite vai secar agora. Eu quero que você vá lá para Serepta. Lá em Serepta já tem uma viúva esperando lá, já falei com ela. Já estou conectado com aquele lugar lá. Vou estar lá. Opa, Senhor, estou indo. Aí tem um espaço, tem alguns quilômetros entre o querite onde ele está e Serepta onde ele vai. Ele vai caminhando, então ele vai passando pelo Jordão, e a palavra Jordão significa aquele que desce. O negócio é descer o tempo todo, meu irmão, é sendo cortado, é descendo, é caminhando, é ouvindo, é obedecendo, e Deus te dando experiências profundas. O Jordão, aquele que desce, um lugar de humilhação, é o mesmo lugar aonde João Batista virá anos depois. E a Bíblia diz que ele vem no poder de Elias, na unção que estava sobre Elias, na mesma unção que o movia daquela maneira. João Batista vai aparecer lá, e quando ele aparece lá, ele começa a pregar arrependimento, ele começa a pregar o reino de Deus, ele começa a pregar de uma maneira tão grande, e ele morre, a cabeça dele é arrancada, sabe por quê? Porque chegou um maior, chegou um mais poderoso, chegou um que é eterno, chegou um que tem a identidade de filho de Deus. No Jordão, a voz que vem dos céus diz assim: esse aí é o meu filho em quem me comprazo. No Jordão, Deus dá a identidade de quem estava ali. No Jordão, quando você vai caminhando do querite onde você está, você vai caminhando pelo Jordão, Deus vai te dando experiências, Deus vai te fazendo descer na presença dele, Deus vai te dando identidade, Deus vai te dizendo que você é filho de Deus e que tem algo maior para acontecer através de você. É enquanto você está caminhando, é enquanto você está persistindo, é enquanto você está convicto. Aí você chega a Serepta, quando chega lá tem uma mulher morrendo de fome. E não é uma mulher qualquer, é uma viúva com um filho órfão de pai. Você encontra um órfão e uma viúva, e a expectativa é de que esse profeta pudesse dar algo para ela comer, que ele fosse um provedor para aquela mulher. Só que Deus já falou com ela: você é quem vai prover a ele. E aí eu observo mais algo que chamou a minha atenção grandemente. A palavra Serepta, o original dela é casa de fundição. E eu não entendo muito dessa coisa de ferragem. Tem uns caras que trabalham aqui, se eu falar alguma coisa errada, depois vocês me orientam, me ajudam. Eu tentei estudar um pouco. Fundição é o processo de derreter ferro, ou uma matéria, tipo um chumbo, ou um bronze. Existem temperaturas específicas para cada uma. O bronze é aproximadamente 300 graus Celsius, o chumbo aproximadamente 300 graus Celsius, o bronze aproximadamente 1.300 graus Celsius e o ferro 1.400, e é mais ou menos por aí, segundo os estudos que eu fiz. Mas o fato é que na casa de fundição, essa matéria ela é derretida. Existe uma calha que eles chamam de molde, onde eles vão inserir, injetar aquele líquido que alcançou a alta temperatura a ponto de derreter e entrar naquele molde, para que ela alcance a peça, o formato que esse trabalhador espera. Na casa de fundição existe o trabalho manual que os homens fazem. Eles usam uma vasilha de ferro retrátil, chamada de candinho, onde eles tiram aquela vasilha em brasa com aquele líquido todo derretido para derramar. E o interessante é que eles utilizam uma ferramenta que é descrito em Isaías 6:6, que é a tenaz. Que eu até hoje fico me perguntando, que coisa tremenda, os serafins todos cheios de fogo incandescente precisam de uma tenaz para tirar a brasa. Podia pegar com a mão. São de fogo. Glória de Deus, é algo muito tremendo. E nesse ambiente ele usa a tenaz para mexer o fogo, para mexer aquele líquido. Depois que ele derrama aquele líquido para alcançar o formato que espera, ele joga uma água fria para resfriar aquilo ali, para que ele solidifique. E isso tudo é feito num processo de efusão. E quando Deus estava falando comigo,
Ele estava falando sobre uma efusão, sobre um mover espiritual poderoso que ele quer fazer nesses últimos dias com seus filhos. Pelo fato de que existe uma igreja como aquela do Apocalipse, em que diz que a porta está aberta diante dela e que ela tem guardado a palavra do Senhor, ela tem pouca força, mas ela ainda persiste, são sobreviventes, são adoradores do Senhor que estão resistindo à idolatria. Idolatria essa que Elias estava vivenciando nos dias em que Acabe, o rei Acabe, foi um dos piores reis que existiu na história dos reis de Israel, e ele estava ali adorando a Baal, casou-se com a Jezabel, que era uma sacerdotisa também de Baal, e eles então começaram a trazer toda a idolatria, todo o reinado da idolatria para aquele tempo, de maneira que o povo de Deus estava sufocado, oprimido. Então Deus levanta aquele profeta para um reavivamento, para algo poderoso naqueles dias. Então Deus está com esse homem agora em Serepta, está falando para ele: olha, profeta, eu vou fazer algo com você aí, só obedeça. Eu fico imaginando o profeta: meu Deus, mas está tudo contrário, eu não estou entendendo nada, ele está mandando fazer umas coisas aqui que não condiz. Não é do jeito que eu faria dessa outra maneira, porque aí depois eu chegaria. Não interessa, sabe quando Deus começa a fazer algo com você, você não está entendendo? Deus fala assim: vai lá que eu vou te usar lá. Como, Senhor? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou fazer? Não interessa, só obedeça. Só obedeça, Deus vai fazer. Essa mulher, ela está representando aqui essa igreja sobrevivente. Não o fato de que ela é uma viúva, o fato de que ela é uma mulher desprovida, mas o fato de que ela é uma mulher sobrevivente, uma mulher que está ali com um pouco ainda de comida, que ela estava pensando: eu só tenho isso. E eu não sei quem é essa mulher, a Bíblia não vai dizer da história dela, a Bíblia não vai falar se ela era uma adoradora do Senhor, de Baal, o que ela era, eu não sei, eu particularmente não sei. Eu só sei de uma coisa: a mesma voz que disse para Elias: Elias, vai para Serepta, foi a mesma que disse para ela: ei mulher, prepara comida para o meu servo que está chegando. Então eu entendo que ela estava escutando a voz de Deus, eu entendo que havia algo sendo feito, eu entendo que havia uma efusão, eu entendo que havia algo poderoso sendo gerado ali, eu entendo que algo maior iria acontecer. E aquele profeta chega naquele lugar e ele diz para aquela mulher: mulher, fica tranquila, não temas. Oh, fica tranquila, mulher, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha, não vai faltar alimento. Eu sou o teu provedor. Deixa eu te dizer uma coisa, adorador do Senhor: os dias podem estar duros, difíceis, você pode estar entrando no querite agora para vivenciar dias de tratamento de Deus. Alguns de vocês talvez estejam no meio, quase perto das águas secarem e você sair. Eu quero te dizer: fica firme, não volta atrás. Voltar atrás significa dar de cara com Acabe e Jezabel, inimigos de Deus. Você não vai ficar na mão de inimigos de Deus. Você é de Deus, você é de Deus, você é de Deus. Aquela mulher então lança aquele último instante de comida, de sustento que ela tinha para o profeta. Ela lança diante do profético, do mover profético. Ela prioriza o mover profético, ela prioriza os céus, ela prioriza aquilo que Deus está fazendo através da vida daquele homem. O Espírito Santo nesses dias está movendo as brasas do altar. O Espírito Santo de Deus nesses dias está movendo com o seu fogo. E isso é o início de uma efusão do Espírito Santo sobre nós. Isso é o início de algo que Deus vai fazer sobre nós, as peças da mão de Deus. As peças que Deus vai derreter. Sabe por que Deus vai derreter? Porque você precisa chegar no molde. E o molde é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o molde, Ele é o modelo. É lá que você vai ser modelado. É exatamente por isso que você está sendo cortado, moldado para ficar igual a Ele, parecido com Ele. Adore, 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 adore. Adore.
Esse processo às vezes é muito difícil. Quando se trata da parte mecânica, de peças que compõem motores, que compõem engrenagens, logo após o processo da fundição, essas peças vão passar pela rebarbação, é a retira das sobras. Ali eles passam numa máquina que tem uma lixa, um esmeril que vai passando ali, até as sobras saírem, até o excesso sair. Logo em diante ele vai para o tratamento térmico onde ele tem que estar ali, para que ele seja endurecido, para que ele alcance consistência, para que ele possa ser uma peça realmente segura. Então, é levado ao acabamento, onde ele passa por uma limpeza com escova de aço, para tirar todas as imperfeições. Ainda dentro desse processo de fundição mecânica, algumas peças elas precisam ir para a retífica. Nem todas precisam, algumas na fundição já saem prontas. Algumas já saem prontas. Outras precisam ir para a retífica, porque ali elas precisam aumentar a precisão. Eu comecei a ler essas coisas sobre fundição. Eu comecei a pensar, meu Deus, isso é igual à igreja. Isso é igual à igreja do Senhor. Eu achei uma definição no dicionário Michaelis, que diz que fundição, obviamente fundição é o ato de fundir o metal. Então nós estamos falando de fundir. E o significado para a palavra fundir é corpo completo de caracteres tipográficos para compor uma obra. Que obra é essa? Fala aí, Jordana, que obra é essa? É a obra da igreja redentora do Senhor, a sobrevivente. Deus leva esse profeta para esse ambiente de fundição, porque ele está preparando aquela peça. Ele está trabalhando na peça de cá, mas está trabalhando na de lá também. Deus está trabalhando na vida do profeta, dizendo para ele: profeta, bebe da água do ribeiro, come dos corvos aí, come. Depende aí, sabe por quê? Porque lá na frente você não vai mais comer do corvo, você vai ser aquele que vai dar comida àquele que tem fome. Você vai ser o corvo para alguém. Você agora está comendo aqui, dependendo aqui, mas lá na frente você vai alimentar alguém. Você vai levar pão para eles, Jesus, para aqueles que não conhecem o Salvador. Vai levar carne para ele também, vai dar alimento ao necessitado, porque eu vou te dar o sustento. Olha, você está aqui nesse ribeiro bebendo dessa água aqui, mas não se preocupe, lá na frente fluirão rios de águas vivas do teu interior. Você vai dar de beber a pessoas, como aconteceu com aquela samaritana, e nunca mais elas vão ter sede. É isso. Gente, alguém bota um relógio aqui, eu não sei que horas são, senão eu vou até amanhã. Minha cabeça está fervendo. Alguns sinônimos de fundir. Sinônimos de fundir: lançar no molde, juntar, unir, fusão, e o que eu mais gostei, aliança. Aliança. É necessário uma aliança. É necessário essa fusão, é necessário essa não uma união. Não é uma união. Quando o Senhor diz assim, que o homem deixará pai e mãe, a mulher, e se unir-se-ão. Esse unir-se-ão é tornar-se um. É o mesmo para isso aqui. É de maneira que sejamos um. De maneira que sejamos um único. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo que alimenta os famintos. O corpo de Cristo que alimenta os famintos, que sacia a sede dos sedentos. Eu estive pensando nesses dias, o quão pouco temos feito como igreja para alimentar famintos. E eu falo literalmente. Eu esqueci o nome, faz a mão ali, varão, tu, de Jesus aí de preto aí. Tu mesmo, varão. Como é teu nome que eu esqueci? Júnior? Eu vejo o Júnior sempre postar algumas coisas, o pastor Anderson até falou esses dias.
Ele pedindo pessoas para ajudá-lo com batata, com cenoura, com qualquer coisa desse tipo. Ele não pediu nem carne. Devia ter pedido carne. Mas acho que ele foi na batata, na cenoura, apesar que está tudo muito caro, pedindo ajuda para fazer sopa. Um moço, sozinho, um jovem, aqui da igreja fazendo isso. E eu fiquei pensando, por que eu não vou nesse moço, me junto com ele, chamo todo mundo e a gente faz essa sopa com ele e vai lá dar para os outros. A verdade é que quando nós vemos determinadas postagens, a gente, curti. Curti. Só que algumas não é para curtir, é para compartilhar. Quantas pessoas podem se juntar com o Júnior hoje para a gente fazer um sopão? Júnior, não pega o nome desse povo aí, ó. Não tira o olho deles não, hein? E eu fiquei, Deus falando comigo, meu Deus, eu tenho sacos de roupa lá em casa para dar, não consigo ir dar. Que Deus me deu no meu tempo de querite. E agora eu quero dar para alguém. De vez em quando eu vou no meu guarda-roupa, eu tiro uns ternos, tiro algumas coisas e dou para os outros, porque eu ganho. Então eu dou e depois eu ganho de novo outras. Não é assim, pode? Porque se você não sabe dar, você também não vai saber receber. Precisamos ser a igreja que o Senhor espera, que alimenta as viúvas e os órfãos. Na comida também. Porque pregar a palavra, Jesus é bom, orar, tal, receber o poder, isso tudo bom demais e é extremamente necessário. Mas não só isso. Jesus, quando o povo estava lá no meio do deserto e os discípulos chegavam e falavam assim, Senhor, está chegando a hora, hein? Está na hora da gente ir embora, pensando já naquele lanchinho deles que eles faziam, na ceia deles e tal. E, essa multidão toda aí, vão comer como? Vamos dispensá-los. Aí o Senhor fala assim, não. Senhor, mas... Como é que vai ser, Senhor? Se disponibiliza. Aparece. Agora é a hora de aparecer. Agora é a hora do seu ministério surgir. Como é que a gente vai fazer, Senhor? Dai vós mesmos de comer. Vai lá. Mas eu não tenho, não interessa, estende a mão. A multiplicação não vem a partir daquilo que você tem. Ela vem a partir daquilo que você é. Deus não multiplica porque você tem alguma coisa. Deus multiplica porque você é alguma coisa diante dele. Que coisa que eu sou, pastor? De novo, hein? Servo. Servo obedece. Servo obedece. Nós estamos numa fusão. Na fusão, o Espírito Santo está vindo com o seu fogo. O Espírito Santo está procurando onde ele possa derramar o seu fogo. O aquecimento do Espírito está acontecendo em nosso tempo. Só não vê quem não quer ver. Só não se envolve quem não quer se envolver. Porque prefere ficar no seu lugar cômodo. Tem gente que Deus fala, secou, está na hora de mudar. Ele continua lá no querite. Porque lá está muito bom recebendo de Deus. Eu estou aqui comendo, eu estou aqui bebendo, vou sair para quê? Só que o querite seca. Quando Deus quer te mover, Ele aperta. Eu sei que tem pessoas passando num aperto nesses dias, porque está na hora de se mover. O aquecimento está acontecendo, é a efusão do Espírito. Deus está fazendo alguns ajustes, algumas coisas estão acertando, sabe? Para chegar no ponto. O ponto exato da liquefação. Aí, você chega na forma que é Jesus. E chegando nessa forma, tem o resfriamento. E aí ele vem com a sua palavra. Água é a palavra que vem trazer a solidificação. O processo de fundição termina com a solidificação. Foi um metal, virou um líquido e voltou a ser um metal. Só que antes não tinha uma forma, agora tem. Era uma peça de ferro qualquer, agora é uma pecinha pequenininha que faz toda a diferença no motor de um carro. Sem aquela pecinha o carro não anda.
Era um pedaço de ferro qualquer que agora está no meio de uma engrenagem, de uma máquina, que se aquela pecinha sair dali, a máquina não produz aquilo que ela deveria produzir. Não interessa, não importa quem você é, como você é, o quanto você pode, o tamanho da peça que você é, o quanto você tem de entendimento, de talento, de possibilidades. Importa é a voz de comando que está falando com você. Importa é o que Ele está fazendo para que você chegue no lugar exato onde Ele quer que você chegue. Coloque sua mão no seu coração nessa hora. Comece a orar, a falar com Deus. Deixe Deus te mostrar em que processo você está. Como eu disse, alguns estão no meio do querite, prestes as águas secarem, para que Ele mude. Alguns estão tentando desistir, voltar atrás. Não volte, não volte, não volte, não volte. Ele vai continuar te sustentando. Alguns não estão entendendo o que está acontecendo, porque já saíram desse processo, estão caminhando, chegando de Serepta, num ambiente onde Deus está para fazer coisas poderosas, mas você precisa passar por esse caminho chamado Jordão, descer um pouquinho mais na presença dEle. É nesse ambiente onde Ele vai gerar em você experiências sobrenaturais, onde Ele vai falar coisas poderosas com você, onde Ele vai te dar uma identidade, Ele vai te mostrar exatamente qual é a missão, qual é o projeto que Ele tem através de você. Você vai chegar nesse lugar de fundição, onde há um molde preparado, onde há algo sendo forjado, para que você consiga frutificar, produzir. Você precisa chegar no ambiente da produção, você precisa chegar no ambiente da multiplicação, e esse ambiente você só chega depois que você é solidificado, ou seja, você precisa alcançar uma maturidade espiritual em Deus, você precisa alcançar uma maturidade espiritual em Deus, você precisa deixar de se importar com coisas pequenas, com seus medos, com seus pavores. Deus está gerando um avivamento. Avivamento move com muitas coisas. Eu tenho crido, eu tenho falado, eu continuo crendo nisso. Eu continuo crendo nisso. Santo Deus, Santo Deus, precisamos do teu fogo, Senhor. As peças estão diante de ti nesse lugar, Deus, faz a tua fundição nesse lugar. Espírito Santo, ore, 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 ore.